Boa noite aos irmãos, todos sois bem-vindos. Graças a Deus por esse dia que tivemos de comunhão e agora voltarmos, adorarmos o nosso Deus e também preparar os nossos corações para que a palavra do Senhor fale nessa noite. Livro de João, capítulo 8, versículos 34 a 47. João 8, 34 a 47. A palavra do Senhor nos diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala daquilo que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me crerdes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Axioma da salvação. Axiomas da salvação são. Axioma, que bicho é esse? Axioma, definido pelo nosso dicionário. Proposição imediatamente evidente que prescinde de comprovação por ser admitida como portadora da verdade universal. Pô, piorou agora. Piorou, mas entendeu o que é um axioma. Axioma, proposição de uma verdade tão evidente, de um raciocínio, que ele não pode ser refutado, não pode ser demonstrado nada contra ele, porque ele é tão claro que aquilo é a verdade. É um sistema dedutível formal. Então, nós vamos ver nessa noite verdades contundentes, fortes e retrucáveis, que não há como discutir, não há como contrariar. Isso aqui é um microfone. Ninguém pode contrariar que isso aqui é um microfone. E nós vamos ver na palavra de Deus nessa linha. Eu sempre digo para os irmãos que eu tenho a mensagem pronta, mas eu vou revisando e ela fica editada, reeditada, reeditada, reeditada. Então eu tinha a mensagem pronta, mas nessa semana assistindo a televisão, na Jovem Pan, o programa em que participava o Tiago Pavinato. E ele sugeriu que quem desejasse pudesse receber um artigo em e-book, um livro eletrônico, onde o título era O que é a verdade. Lembra? Axiomas da verdade, axiomas do Evangelho, ou seja, verdades do Evangelho é o nosso título. Como ele disse que tinha um livro que falava sobre a verdade, eu digo, antes de trazer a mensagem, eu vou verificar o que ele está querendo falar sobre isso. Uma leitura rápida, uma leitura objetiva, né, em que ele apresenta a verdade vista pelo campo científico e a verdade vista pelo campo religioso. E eu não vou entrar no detalhe, mas eu pensei algumas coisas ali, não tirei do contexto, porque não é da minha finalidade tirar do contexto, mas eu quero trazer para ilustrar a mensagem dessa noite. Então, em relação à verdade, ele começa dizendo
que a ciência despreza, por essência, a admissão do conhecimento da verdade, ela não considera tudo certo, tá? Por outro lado, ela descarta a aparência da verdade. Em ciência, a aparência da verdade pode ser, primeiro, a verdade na ciência, ela pode ser verdadeira. E o que é verdade verdadeira na ciência? Quando, a partir do método científico, se mantiver como hipótese ainda não refutada, ou seja, ainda não desmentida algo. Então, na ciência, se comprova que isso aqui é uma verdade, até que apareça alguém que desminta, aquilo é uma verdade, mas ela pode ser desmentida. Involuntariamente falsa a verdade, enquanto, pelo mesmo método científico, não é refutada por nenhuma outra hipótese mais verídica, né, no que se igual à aparência verdadeira descrita anteriormente, ou a partir do momento em que é substituída pela nova tese, ela passa a ser a nova verdade. E aquela verdade anterior, ela é uma memória, ela não é mais verdade. E também a verdade, ela pode ser deliberadamente falsa, quando não aceita o descarte ou a transformação pelo método científico, ou quando nunca submetida a esse processo racional. Então, ela é falsa sempre. E aí ele fala em relação à verdade no campo religioso, e aqui que me interessa. Ela não se aplica em absoluto ao método científico. Então, a verdade religiosa não tem como o cientista querer justificar ela, porque nós sabemos que ela é pela fé, e ele vai falar lá adiante. Então, como ela é mostrada a verdade religiosa? Por dogmas como elementos da verdade religiosa, aquelas detectadas a partir do confronto com seus textos sagrados. Então, o que é dogma? Dogma é um princípio fundamental de uma doutrina religiosa. Claro que a doutrina nossa religiosa é baseada na palavra de Deus. Então, com base na palavra de Deus, a verdade religiosa, ela é propagada conforme apresentado, tá? Então, essa verdade, ela é inquestionável e que, como tal, deve ser aceita por todos aqueles que professam essa verdade. Isso é pela fé. Então, a linha dele aí, ela é uma linha coerente com aquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar essa noite. E Pavinato, ele argumenta, depois mais adiante, eu não vou entrar no argumento, mas lá no meio da argumentação dele, ele argumenta que tanto a ciência quanto no campo da religião, verdadeiro, portanto, é aquilo que reflete a verdade, que, por ser maior do que o conjunto do universo, nunca pode ser contemplada na sua inteireza pela humanidade. Então não há uma verdade, o que ele está dizendo. Não há como comprovar nunca uma verdade. Ela é verdade até ali. E ele segue. Essa é uma verdade, e aí começa a usar palavras, porque ele é muito intelectual, ele é um professor, ele é letrado, né? Ele é uma pessoa esclarecida, ele é um advogado, ele é entende de política, o meio onde ele atua, ele tem uma argumentação muito forte, ele é um escritor, ele é professor, então ele usa palavras que seriam palavras filosóficas muitas vezes, né? E inclui muito do pensamento humano. E aí ele diz lá em determinado momento sobre a verdade. Essa é uma verdade sobre a verdade que é reconhecida pelo círculo científico e pelo religioso. E ele, em uma das suas conclusões, fala o seguinte sobre a verdade, diz que tanto o cientista verdadeiro quanto o religioso verdadeiro não tem a verdade. Ou seja, não há uma verdade. E eu quero mostrar, a partir da palavra de Deus, axiomas da verdade. Quer dizer, verdades do Evangelho, axiomas do Evangelho, conforme Jesus Cristo mostra. Então, Jesus Cristo aqui trata de forma até ríspida com esses judeus. Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus Cristo de alguma forma para comprometer o testemunho do Salvador. Então, quando Jesus Cristo fala, não há como questionar. Isso pela fé nós sabemos. Então, não há dúvidas que o que Jesus Cristo fala aqui a esses judeus é a verdade. E inclusive ele fala, em verdade vos digo. Ele fala várias vezes aqui.
Em verdade vos digo. Então o homem não pode questionar, ele não pode duvidar, ele não pode discutir. Ele precisa aplicar o evangelho na sua vida, porque é a verdade vinda de Deus. Então, axiomas, verdades contidas aqui nesse trecho de João capítulo 8. A primeira verdade, versículo 34. A escravidão do pecado. Em verdade vos digo. Ele está falando aqui com os líderes religiosos, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa é a verdade que Jesus Cristo joga na face desses judeus. A verdade que eles são pecadores, porque eles vivem no pecado. Então, por isso o Senhor fala lá no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da escravidão do pecado. Então o Senhor mostra na face deles que só Ele, o Filho do homem, tem poder para libertar o homem da sua condição de pecado. E eles estavam rejeitando quem? O Filho de Deus, o Filho do homem. Por quê? Porque eles queriam continuar sendo escravos do pecado, viver constantemente na verdade que eles apresentavam como verdade. Então, somente Jesus Cristo tem o poder de libertar o homem do pecado. Então, o homem está sob a pena da morte. O homem está condenado eternamente, longe da presença de Deus em razão dos seus pecados. Mas em Jesus Cristo ele tem a esperança de fugir dessa escravidão. Versículo 36. Se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então Jesus aqui começa a mostrar que a natureza do pecado e o efeito do pecado. A natureza do pecado. A pessoa é escravizada. Se verdadeiramente crer no Filho do homem, serei livre. É o que está. Se o Filho vos libertar, serei livre. Do quê? Da escravidão do pecado. E qual é o pecado? Ser ladrão, ser beberrão, ser prostituto, ser condenado eternamente por estar longe de Deus. É isso que Jesus Cristo está falando para esses judeus. Então o homem, por ser a criação de Deus, ele precisa entender que ele vive no pecado. Deus criou, e narra lá em Gênesis capítulo 1, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele criou a natureza, ele criou os animais e colocou para viver nesse planeta. A vida marinha, a vida terrestre, tudo foi criado por Deus. E Deus colocou o homem acima de tudo isso, para que ele pudesse administrar toda essa situação diante de Deus. Então o homem está acima da sua criação. Mas quando ele é escravo do pecado, o homem se torna como um animal, o homem se torna como um vegetal. Porque quando ele bebe, ele perde o juízo. Ele se embriaga, ele perde o juízo. E ele passa a ser igual àquilo que Deus deu para que ele dominasse. Um animal e um vegetal. Porque quando ele bebe até entrar em coma, ele fica um vegetal. Ele perde a razão. Tu pode fazer o que quiser com esse homem. E quando ele bebe e perde a razão, ele mata o próximo. É um animal. Porque isso é um comportamento de animal que mata muitas vezes até para comer. E não simplesmente por matar. Então é o que o Senhor está dizendo aqui, é palavra forte, mas é a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos pregar para que as pessoas entendam qual a sua verdadeira condição diante dos axiomas do Evangelho, a palavra de Deus, as verdades do Evangelho. O homem perde o juízo, passa a ser igual ao animal. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste formado. Tu é pó e vai voltar ao pó, Gênesis 3:19. É o que Deus falou para o homem. Mas o homem, na sua prepotência, na sua arrogância, ele prefere viver no pecado ao invés de se aproximar de Deus. Quem comete pecado constantemente é escravo do pecado. Por isso que ele não consegue abandonar seus vícios, a droga, o seu comportamento que não agrada a Deus. Ao invés de ter o poder sobre essas coisas têm poder sobre o homem. Quer um exemplo? Meus 2 filhos são dentistas. Eles atendem lá no consultório. Vem um paciente e eles olham o quadro do paciente e dizem, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, fazer uma extração assim, assim. Mas eu observo que o senhor é fumante, a senhora é fumante. Durante X dias, pelo menos, não pode fumar, senão vai prejudicar todo o procedimento. A pessoa diz assim para ele, não adianta o senhor me proibir, eu vou sair daqui, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Eu vou fumar. Se precisar, eu boto um gás ali para que sirva como um filtro e tire o excesso da nicotina para que não prejudique a minha cirurgia.
escravo do pecado, do vício. Não pode ficar, quer dizer, prejudica a sua própria saúde. Isso é uma coisa irracional para um homem, um comportamento irracional. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui para eles, quando são escravos do pecado. E aqui, irmãos, o axioma, a verdade do evangelho incontestado, que o homem é escravo, e aqui nós falamos na área espiritual, porque é o que Jesus Cristo queria atingir junto a esses homens judeus, a parte espiritual, porque quando nós temos Deus nos guiando, o Filho do Homem sendo o centro da minha vida, eu não vou deixar com que essas coisas dominem o meu ser e o meu viver. Por quê? Porque Ele vai ser aquele que vai coordenar os meus sentimentos e os meus pensamentos. Então nós somos escravos do pecado, o homem natural. Por isso que ele disse, quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa de Jesus Cristo. Essa é a verdade que Jesus Cristo está pregando. Porque em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. 51:5 de Salmos. Então o homem é formado em pecado. Por quê? Porque ele, desde o momento que pecou lá no Jardim do Éden, se afastou de Deus, ele passa a ser nascido em pecado. Por melhor que ele queira ser, ele é pecador. Escravo obedece ao mestre, porque pertence a ele. Os escravos não têm vontade própria. Por isso que quem tem vício vive abaixo desse vício, dominado por esse vício, porque não pode, não tem poder. O mestre dele é o vício. Tudo que ele ganha, tudo que ele faz, canaliza para satisfazer a necessidade daquele vício, seja qual for o vício na vida da pessoa, porque ela é incapaz de resistir o ataque daquele mal. E o Senhor Jesus Cristo fala então da escravidão do pecado. Ele mostra, ele fala, e ele diz que lá em 1 Reis é dito que só a sabedoria que vem de Deus nos dá o poder, o domínio sobre o pecado. 1 Reis 4, 29 e 34. E Deus deu a sabedoria a Salomão e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia e no mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que estava no Egito. E era ele mais sábio do que todos os homens, do que Etã, o Esraíta, e do que Emã e Calcol, e que do Dardã, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores do cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves répteis e dos peixes. E vinham todos os povos ouvir da sabedoria de Salomão. Todos os reis da terra vinham e ouviam de Salomão. Então a Bíblia mostra que fora Jesus Cristo não houve um homem mais sábio do que Salomão. Mas mesmo assim, Salomão, em sua sabedoria, no final da sua vida, ele foi dominado pelo pecado. Porque deixou com que as mulheres com que Deus diz que ele não deveria se juntar, levassem ele para adorar ídolos e não fazer a vontade de Deus. Então, só Deus nos dá a liberdade de nós fazermos aquilo que agrada o Senhor. Nós somos servos de Deus, mas somos livres para fazer aquilo que agrada ao Senhor e não a nossa carne. Por quê? Porque não há um homem que não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nenhum ser humano está livre do pecado. Ele é servo do pecado. Só Jesus Cristo pode trazer a libertação do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que Jesus Cristo falava aqui para esses judeus e é o que nós pregamos. Se tu vive amarrado ao pecado, seja qual for ele, precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então a palavra de Deus é a verdade que nós precisamos pregar a respeito do poder que ela tem para transformar a vida do pecador. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, 4. Versículo 39 do nosso texto. Quando Jesus começa a contrariar aqueles judeus, eles começam a que nem um sabão, né? Quando cai da mão da pessoa, quando está querendo se ensaboar. E eles começam a fugir para o outro lado. Versículo 39. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Os fariseus, os judeus, disseram que tinham como pai Abraão. Mas Cristo contestou: se Abraão fosse pai de vocês, vocês me receberiam, vocês me adorariam,
vocês saberiam que eu sou o Messias, o prometido, e que vim para trazer vida e vida em abundância, livrá-los do pecado. Então, um homem livre é aquele que tem Jesus Cristo como Salvador. Esse é o homem livre. Nós vemos muitas vezes muitos homens dizendo: eu sou livre para fazer o que eu quero. Está escravo dos seus próprios prazeres. Ele é livre da boca para fora, mas não consegue dominar os seus prazeres. Então a vida da pessoa, ela demonstra a quem ela serve, se ao pecado ou se a palavra de Deus, se a Jesus Cristo. Então, todavia, nós pregamos o evangelho para que as pessoas possam ter entendimento de que precisam de Jesus Cristo como Salvador. Quer ver um exemplo na palavra de Deus, e aqui sempre usando a palavra de Deus como exemplo, de uma pessoa livre e de uma pessoa presa ao pecado? Abre lá para Atos 16, 24 a 27. A pessoa livre e a pessoa presa ao pecado. O qual tendo recebido, 24, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. A liberdade por fora, mas preso ao pecado, e a liberdade na prisão. Paulo e Silas haviam sido presos porque pregavam o evangelho. Haviam tirado o espírito imundo, leia ali o capítulo 16, de uma serva de um homem, de uma mulher, que ganhavam com a adivinhação dessa serva e foram presos por isso. Estavam presos, mas a palavra de Deus diz: presos à meia-noite, livres eles adoravam, salmodiavam e cantavam a Deus. Estão presos fisicamente, mas livre porque não estavam segurados pelo pecado. E o carcereiro, livre, cuidando daqueles presos, mas preso ao pecado. Quando ele viu que o terremoto abriu as portas e que os presos iriam fugir, ele pegou a espada e quis matar-se. Preso ao pecado. Desespero é o que acontece com a pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador. Livre fisicamente, não está preso a algema, não está preso a um quarto, mas preso ao pecado. Então a palavra de Deus, ela é clara. O carcereiro tentou matar-se em agonia, em medo e em pavor de ser punido. Os sentimentos tomaram conta dele e levaram a pensar no homicídio. Já ouviu isso no nosso meio? Já viu pessoas se suicidarem? Nós vemos todos os dias. Os jornais não publicam porque senão incentiva as pessoas. Elas estão sem esperança vivendo no mundo porque estão amarradas, presas ao pecado. E nós temos a oportunidade de mostrar a verdade do evangelho para que elas possam ser libertas. Pregar o evangelho, não filosofias, não argumentos humanos, mas a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela não pode ser contestada. O homem contesta quando ele quer massagear o seu pecado e não quer admitir que ele é pecador e que precisa de salvação, que precisa de Jesus Cristo. Paulo e Silas cantavam porque seus corações estavam livres, alegres para louvar e adorar a Deus em meio à circunstância adversa que se encontrava. O Espírito Santo, dominando a vida do crente, leva a ter esse tipo de atitude. Eu digo para minha mulher, o dia que disser o Davi morreu, cuida o teu testemunho, não se apavora, não vai sair rindo, de repente até ela pode saindo rindo, né? Mas não é para isso. Mas mostra a esperança que tu tem, a certeza de que Deus levou o Dinarte ontem, para a sua presença. A dona Márcia está triste, está, mas por dentro ela está alegre, porque todos nós vamos para a eternidade. Nós temos essa certeza, porque nós somos libertos do pecado pelo Filho do Homem. E é o que Jesus Cristo está dizendo para esses judeus, e eles não queriam aceitar. E começam a dizer, mas nós somos filhos de Abraão. Contestando a verdade
do Evangelho. Então essa é a diferença entre o preso ao pecado e o livre em Jesus Cristo. Não vos embriagueis com vinho aonde há contenda e discórdia, mas enchei-vos do Espírito. Agostinho diz, esvazie-se daquilo que tu está cheio e encha-se do que tu está vazio. Esvazie-se do pecado, encha-se do Espírito Santo através de Jesus Cristo, encha-se da palavra de Deus, para poder viver de forma a agradar a Deus. 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então essa é a verdadeira liberdade. Nós não somos obrigados a estar na igreja, nós não somos obrigados a guardar a palavra de Deus, mas isso é um prazer para nós, porque nós entendemos a verdade do Evangelho, recebemos a salvação, e devemos honrar esse Salvador com uma vida que agrada a Ele. E essa é a verdade que nós aplicamos por fé na nossa vida e devemos proclamar às pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. O perdão dos pecados, que redunda para a glória de Deus com uma vida de separação no mundo que está aprisionado ao pecado. Então, quando nós aproximamos-nos de Jesus Cristo, recebemos a salvação, o perdão do pecado tem o selo do Espírito Santo que nos capacita para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade no tempo em que vivemos nesse mundo. É o poder de Deus que nos capacita e não a nossa justiça, não os nossos pensamentos, não a nossa filosofia, não a nossa carne, como foi mostrado com os argumentos no início da mensagem. A verdade é o Evangelho. Vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Os filhos de Deus obedecem e vivem em liberdade. São pecadores, são, mas não pecam habitualmente. Pelo menos deve ser uma verdade na minha vida, não pecar habitualmente. Eu não devo praticar isso. Podemos fazer com que Cristo seja visto, porque Ele nos libertou de todo o pecado, visto na nossa vida, através dessa separação com o mundo. Então, a presença do Espírito Santo, irmãos, em nossas vidas, é que nos dá a fé necessária para crescermos na graça e no entendimento do Senhor e vivermos de forma a honrarmos e glorificarmos o nosso Deus. Mostrar às pessoas, assim como Jesus Cristo está aqui mostrando, que eles precisam crer no poder do Evangelho. Então, os pecados habituais, para nós, quando vivemos em santidade, eles são abomináveis. Quando nós pensamos, nós já pedimos perdão e nem praticamos. Sabemos que se só pensar já é pecado, mas não praticamos. Por quê? Porque sabemos que isso não vai agradar o nosso Deus. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar, nos purificar de toda iniquidade e nos perdoar. Então, o axioma do Evangelho, a verdade do Evangelho da salvação, onde há o Espírito, há liberdade, no sentido de nós fazermos o que agrada a Deus. Então, aquilo que é dito por aí, eu faço o que eu bem entendo porque eu sou livre, é mentira. Nós fazemos não o que bem entendemos, fazemos pela razão aquilo que realmente agrada a Deus. Então, a pessoa presa ao pecado, ela tem sentimentos, né? E nós vemos aí quantas e quantas jovens com 15, 16 anos que não têm o domínio sobre a área física das suas vidas, né? Iniciam a vida sexual antecipando as coisas, ao invés de procurar um marido, ou um homem procurar uma esposa, e acabam engravidando, e aí colhem o fruto do seu pecado, vivendo vidas que não agradam a Deus. Ficam escravos daquilo que plantaram, semearam e colheram, em razão de não querer adorar a Deus. Então, esse primeiro axioma, essa primeira verdade do Evangelho, a escravidão do pecado. Em segundo lugar, a segunda verdade, o segundo axioma do Evangelho, a filiação do pecado é dom de Satanás. Versículo 37 e 38. Versículo 37 e 38. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. E depois Cristo fala lá no versículo 44, bem claro, quem é o pai. Aqui Jesus Cristo está preparando para dar a pancada final. Mas vocês têm atitudes do pai de vocês. Por quê? Porque vocês são escravos do pecado. E vocês fazem aquilo que o pai de vocês manda fazer e deseja, o pecado. Então, essa é uma verdade que
prende as pessoas. Eles apelaram dizendo que, versículo 39, nós temos como pai Abraão. Abraão era pai dos judeus? Sim, mas fisicamente, pela circuncisão. Mas espiritualmente, ele não era pai. Porque nós sabemos que todo o homem, toda mulher era salva no Velho Testamento quando ele colocava a sua fé em Deus. Então, esses judeus, esses fariseus, eles não eram salvos. Por quê? Porque Deus não era o pai deles. E Jesus Cristo mostra, em razão da escravidão do pecado, da forma como eles estavam tratando o Salvador, mostrava que eles tinham como o pai Satanás. Pai Abraão, eles apelaram. Cristo mostra a distinção bem clara entre quem é filho de Deus e quem é filho de Satanás. Então, o filho físico, ele é filho de Abraão, mas espiritual, pela fé em Deus, naquela época, era aquele que realmente fazia a vontade de Deus. Abre lá para Gálatas 3, 6 a 14. Paulo aqui falando em relação a isso que Jesus Cristo está falando aqui. Gálatas 3, 6 a 14. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ó, né? Jesus Cristo falando lá e Paulo aqui dizendo a mesma coisa, né? Quem tem fé em Deus, esse é filho de Abraão. Esse espiritualmente é renascido. E não porque é da descendência judaica. E eles estavam se apegando na parte física. E aqui Paulo fala o que Jesus Cristo falou ali. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito aquele que permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente, e é o que faziam os judaizantes, é o que faziam os fariseus, eles viviam pela lei e não pela fé em Deus. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a mesma promessa. Então, o que Jesus Cristo falou, Paulo está falando aqui. Os verdadeiros filhos de Deus, né, os verdadeiros filhos de Abraão, não são do nascimento judaico, mas aqueles que colocaram a fé em Deus e aceitam no tempo atual Jesus Cristo como Salvador. Então todos nós crentes pela fé somos abençoados através de Abraão, mas pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. Então creu Abraão e Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Mateus 3, 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Estavam produzindo frutos dignos de arrependimento esses judeus? O que eles estavam fazendo com Cristo? Contestando o Salvador, contestando a palavra de Deus, contestando o verbo. Por quê? Porque eles não eram de Deus. Não presumais que vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o que tem valor para Deus? As palavras que o Senhor falou, que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho do homem, que Ele veio para resgatar o homem da maldição do pecado e que Ele que pode transformar a vida do homem. E esses judeus não entenderam isso. Eles preferiram se justificar, eles preferiram argumentar. E é assim nos nossos dias quando nós pregamos a palavra de Deus, irmãos. Mas importa-nos pregar. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. Ela faz a obra no coração do pecador e ela faz a obra no coração do religioso. Porque muitas igrejas estão cheias de religiosos. Pessoas que não têm verdadeiramente o Deus de Abraão. Não têm a Jesus Cristo como Salvador. Por isso que nós precisamos pregar a palavra para que produzam frutos dignos de arrependimento. E só a palavra, só a verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só ela pode trazer salvação ao
pecador. Então isso é o que tem para Deus. Igreja não funciona se ela não estiver fundamentada no Evangelho. Não adianta a igreja com dogmas se ela não tem o fundamento, a pregação do arrependimento do pecado. Arrependei-vos, é o que nós pregamos. Versículo 40, voltando lá para o nosso texto de João 8. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Jesus Cristo então mostrou que eles não eram espiritualmente filhos de Abraão. Eles viviam no pecado. Fisicamente sim, mas não espiritualmente. Versículo 41 e 42. Vós fazeis as obras do vosso pai. Agora Cristo começa a apertar. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Deus é meu pai. Já ouviu isso? Deus é pai. Que palavra maravilhosa. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí dele e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então aqui o Senhor mostra que ele veio de Deus para dar vida e vida a todo aquele que crê nele como Salvador. Então as pessoas hoje carecem desse Evangelho, carece desse testemunho para crer, assim como esses judeus, que realmente é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. As pessoas ouvem o Evangelho e não aceitam. Por quê? Não entendem a linguagem de Deus, não entendem o Evangelho. Por quê? Porque são escravos do pecado e o pai do pecado, que é Satanás, cega o coração, cega o entendimento das pessoas para não crer na verdade. Porque elas estão presas ao seu pai. É duro, mas é a palavra de Deus que é pregada. Eu não estou falando, é Jesus Cristo, eu só estou colocando à disposição aquilo que Jesus Cristo está narrando. Não tirando nada do contexto. Deus não é vosso pai. Deus não é pai daquele que não tem Jesus Cristo como Salvador. E aí sim, versículo 43 e 44, aí Jesus Cristo afunda o pé neles. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então a verdade, ó, conforme diz os intelectuais, o mundo não há verdade, é tudo relativo. Não, é o que o mundo diz, porque Satanás é o pai do pecado e faz com que as pessoas tenham esse comportamento. Eles não se firmam na verdade porque Satanás faz isso com a verdade. Ele transtorna na mente e no coração das pessoas para que não creem em Jesus Cristo. Quando profere a mentira, e é essa mentira que é pregada, em muitos púlpitos, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui Jesus Cristo deixa bem claro, filho de Deus e filho do diabo. Filho de Deus, arrependidos, aqueles dignos de serem chamados porque professaram Jesus Cristo como Salvador, entenderam o Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. 1 João 1,12. Isso é filho de Deus, que crê no nome de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, em graça e em verdade. Então, isso é crer na palavra do Senhor, receber Jesus Cristo como Salvador. E aí produz o quê? Frutos que esses judeus não estavam produzindo. Frutos do Espírito, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 22 e 23. Coisa que não estavam fazendo esses judeus. Por quê? Porque eles não entendiam o Evangelho. Filhos do diabo, aqueles que Satanás prende e instrui conforme o curso desse mundo, conforme o pensamento do homem. Instrui para não crer em Deus. Esses são filhos do diabo. Não aceitam o Evangelho, aceitam as tradições, os dogmas da igreja, de muitas igrejas, mas não aceitam a palavra do Senhor, não aceitam a verdade, o axioma do Evangelho, a verdade do Evangelho, porque estão presos ao Satanás. São indiferentes, não reconhecem que, como esses, estavam diante do Salvador e não reconheceram o Salvador. Perdidos, continuam nessa condição
insensíveis por não quererem entender a verdadeira necessidade. Oram o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Que reino? Se eles não querem viver o reino de Deus aqui nesse mundo. Qual é o reino que eles querem viver? De Satanás, que é o pai deles. Mas buscam o nome de Deus. Oram, mas não são ouvidos. Suas obras manifestam a descendência. Gálatas 5:19-21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? São do diabo, são filhos de Satanás. Mateus 13:25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus 13:38-39. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Não é igual a João 8:44? Quem semeia? O diabo. Então, o falso trigo é o joio. E ele está muitas vezes no nosso meio, irmãos. Semeando a discórdia, semeando tudo aquilo, invejas, tudo aquilo que nós falamos ali em Gálatas 5, perdão. As pessoas estão presas ao maligno. O reino delas é o reino de Satanás e não de Deus. E temos que pregar o evangelho para que elas possam conhecer a verdade. Quer ver um outro exemplo? Atos 13, 9 e 10. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então o inimigo perturba os caminhos do Senhor. O joio no meio do trigo. O falso trigo no meio do verdadeiro trigo. Perturba o caminho do Senhor. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não tem a liberdade. É filho do maligno, preso ao maligno, conforme Paulo está falando. Nessa passagem aqui, Paulo está falando de Elimas, o encantador que procurava afastar Sérgio Paulo da fé. Paulo estava dando testemunho para Sérgio Paulo e ele estava pronto para crer no Salvador. E Elimas, esse, estava tentando impedir que a palavra da verdade pudesse chegar no coração desse homem para que ele pudesse crer em Jesus Cristo. Já viu isso nos nossos dias? Será que acontece nos nossos dias? Nós testemunhamos para as pessoas e vem sempre algo contrário para tirar aquela semente que é colocada no coração da pessoa. Satanás induzindo as pessoas a não crerem, transtornando o evangelho. Olha o que tem acontecido nos nossos dias no nosso país hoje. Tantas e tantas falsas doutrinas, tantas e falsas igrejas, infiltradas no meio de igrejas fundamentadas na palavra de Deus, pregando a verdade, não da palavra de Deus, mas a verdade dos homens, impedindo com que muitos venham a crer no evangelho, sendo usados por Satanás. O Deus que ele pregam não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que enviou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. É o próprio Satanás, eles pregam Satanás, usam a palavra de Deus, mas pregam Satanás, porque as obras deles são contrárias à palavra do Senhor. Joio no meio do trigo. E nós precisamos estar atentos, irmãos. E para isso precisa doutrina. E essa passagem aqui, ela é doutrinária. Essa passagem de João aqui, Jesus Cristo está dando doutrina, armas, argumentos para nós usarmos como testemunho junto às pessoas que não creem em Jesus Cristo, que estão sendo enganadas por falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, perturbando o evangelho. 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é
de Deus. Doutrina, mais uma vez. Então, um indício na minha, na tua vida, que nós somos filhos de Deus, é uma vida de santidade, uma vida de submissão à vontade de Deus. Lembra? Livre para fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque o pecado não domina sobre mim. Eu escolho fazer o que agrada a Deus. E é essa a nossa forma de viver no presente tempo, irmãos, para mostrar às pessoas a necessidade que eles têm. Não dá para dourar a pílula, massagear as pessoas que estão em pecado, dar a mão para as pessoas e não dizer a verdade para elas. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tu é filho de Deus? Já creu em Jesus Cristo como Salvador? Talvez tu que vai nos assistir pela rede social mais tarde. Há duas situações: filho de Deus por crer em Jesus Cristo, todos que recebem Ele, ou filho de Satanás, por rejeitar o Salvador. É o que estavam fazendo esses homens judeus, preso às suas doutrinas, das doutrinas de homem. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E aqui o Tiago Pavinato também, ele coloca algumas situações e depois ele se perde mais adiante. Mas eu quero partilhar com os irmãos também o que ele falou em relação à parte de religião, em relação a esse versículo. Ele começa a discorrer profundamente verdade sobre esse versículo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade é o que nós estamos pregando, a verdade do Evangelho, né? No livro ele reconhece que Jesus Cristo é a verdade, mas lá adiante ele se perde. Então ele diz que em relação a esse versículo ele comenta, ele inclusive cita João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até aí está tudo bem, essa é a verdade que nós estamos pregando aqui. O caminho, diz ele, entre aspas aqui, o caminho é a chave de entendimento do cristianismo. Ninguém discorda disso. Pois Jesus é o caminho para Ele mesmo, ou seja, o caminho para seguir, para que se conheça a verdade. Ele é a verdade, porque é Deus, a qual ninguém chega senão pelo próprio Deus. Isto tudo é através da fé em Jesus Cristo. Até aí, 100%. Depois ele segue na análise e ali ele se perde. Por quê? Porque ele começa a absorver pensamentos humanos, filosofia de homem. E ele é um filósofo. E aí ele se perde, chegando lá no meio, na conclusão de que a verdade é muito relativa. Mas a palavra de Deus mostra claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o axioma do Evangelho. Depois disso tudo, irmãos, nós não podemos nos influenciar por pensamentos humanos, como esses judeus aqui se deixaram influenciar e começaram a contestar o próprio Senhor Jesus Cristo, que mostrava a verdade a eles. E Jesus Cristo diz, depois, por último, outro axioma do Evangelho, versículo 47. E aqui é pesado. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aqui Jesus Cristo fecha a conversa. Então, o primeiro axioma, escravidão do pecado. Segundo axioma, segunda verdade do Evangelho, a filiação, que é Satanás, por causa que o pecado vem do inimigo. E a terceira, o homem não é de Deus e Deus não é dele. Eu tenho Deus como meu pai. Deus não é pai daquele que não reconhece Jesus Cristo como Salvador. Por isso que a pessoa não consegue dar ouvidos à mensagem do Evangelho, porque Deus não é pai da pessoa. Satanás é o pai desses, só aceitando Jesus Cristo como Salvador. Ouve a palavra e a palavra não tem sentido para a vida deles, assim como os fariseus judeus aqui. Não faz efeito, não transforma sentimento, não transforma comportamento, não transforma a realidade da vida de condenação eterna longe de Deus em razão do pecado.
quem é de Deus ouve a sua palavra e tem prazer em servir a Deus. Não é escravo de Deus. Tem prazer em ser um servo de Deus. Porque vai servir a Deus, porque é a forma de agradar ao seu Salvador. O pior escravo é aquele que é cativo e não reconhece que é cativo. Esses judeus aqui, cativos do pecado. E quantos estão ao nosso redor com a mesma condição? João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 14, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, quem é de Deus? Quem ouve o Evangelho e aplica o Evangelho na sua vida. E vive de forma a agradar a Deus. Esse é de Deus, e Deus é dele. Do contrário, é de Satanás. É a palavra de Deus. É a verdade do Evangelho que nós temos que pregar para que as pessoas possam ser alertadas. Aquele que é de Deus ouve a palavra do Senhor. Segundo Pedro 2,22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjador. Por mais que tu limpe o porco, já usei essa ilustração, ele sempre vai voltar para a lama. Então aquele que ouve a palavra de Deus essa noite, não tem Jesus Cristo como Salvador ou vai nos acompanhar pela rede social, precisa definir qual é a tua filiação. Não adianta voltar a viver as práticas se tu não tem Jesus Cristo como Salvador, que não agrada a Deus. Precisa uma decisão. E ela é pessoal. E ela precisa ser feita hoje. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Comentava com o irmão Paulo, quantas e quantas pessoas que nós conhecemos têm partido para a eternidade de forma súbita. Infarto. Por quê? Porque a angústia em que vive, o pecado que está sobre a vida dessas pessoas muitas vezes, leva ao ponto delas infartar, porque elas vivem sem esperança nesse mundo. Estão indo diretamente para junto do seu pai, que é Satanás, porque não reconhece Jesus Cristo como Salvador. E nós precisamos alertar, então, essas pessoas para que possam crer que são de Deus porque têm Jesus Cristo como Salvador, receberam a salvação em Jesus Cristo. Então, se ouve a mensagem, precisa definir se é do maligno ou se Deus realmente é teu pai porque tu tens Jesus Cristo como Salvador. Não adianta dizer que Deus é teu pai se não tem atitudes, se não tem uma vida transformada, se não tem comportamentos que mostram que realmente tu é uma pessoa salva em Cristo Jesus. É o que nós pregamos, é o que Jesus Cristo estava pregando e vamos pregar até que Ele venha nos levar para estarmos na eternidade. Então, assim como esses judeus diziam que eram de Deus e perturbavam ao Senhor, né? Não permita que as pessoas com que tu se relacione tenham esse comportamento. Alerte elas para que elas possam crer nesse mesmo Salvador. Deus é teu Pai, sim, porque tu tens Jesus Cristo como Salvador. Senão, do contrário, não é. É duro, mas precisa ser dito. 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Esse é o final feliz para a vida da pessoa. Apartar-se da iniquidade, do pecado, de Satanás, porque crê em Jesus Cristo como Salvador. Então o filho do diabo não aceita a Cristo como Salvador, em razão da conduta dele, que é a mesma conduta que tinham esses judeus aqui em relação a Jesus Cristo. Apartar-se da injustiça é o desejo que nós temos, pregando a palavra de Deus, para que tu possa reconhecer que realmente pertence a Deus porque creu em Jesus Cristo como Salvador. Então, mais uma vez a palavra é pregada. A palavra é dirigida para que tu possa dizer, clamar, Abba, Pai, porque realmente Deus é o teu Pai e não pertence mais ao maligno porque tem a justiça. Então, verdades do Evangelho claras aqui nessa passagem de João 8. Essas verdades, irmãos, não são claras só porque várias vezes Jesus Cristo diz aqui, na verdade vos digo. Não, não é porque está escrito na verdade, não. Porque são palavras do Senhor Jesus Cristo. Então toda a Bíblia é a verdade porque ela é a palavra de Deus. O homem contesta, porque ele não quer crer na palavra de Deus. Ela é a única verdade para a vida do homem. Então não é só porque Jesus Cristo falou em verdade vos digo que é verdade. Toda a palavra de Deus é
verdadeira. Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Romanos 3, 4. É o que nós precisamos mostrar. Então, o nosso Senhor nos dá essa palavra, a verdade do Evangelho, para que nós possamos proclamar, não só aqui no púlpito, mas aonde Deus nos coloca, com uma vida de santidade, com uma vida que mostra que nós servimos a um Deus verdadeiro, porque Ele nos deu a liberdade do pecado em Cristo Jesus, nos deu a salvação. Então, a escravidão do pecado nós vimos em primeiro lugar, em segundo lugar, a filiação a Satanás por causa do pecado, e em terceiro lugar, Deus não é Deus daquele que vive pecando. Deus é Deus só daquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, 2 apelos para aquele que não crê em Cristo como Salvador. Se Deus tocou no teu coração, nos procure. Nós vamos te mostrar na palavra de Deus como tu pode ser verdadeiramente um filho de Deus. Ter a tua vida transformada, ter uma nova perspectiva para viver no presente tempo. Clamar a Deus como teu Pai. E nós salvos, irmãos, em Cristo Jesus, o desafio para nós, como seguidores, que nós possamos realmente ter atitudes que nos identificam com esse Salvador. Aonde Deus nos coloca, mostrar que nós temos crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pedro fala. Antes crescei na graça. Eu tenho amadurecido, eu tenho procurado me tornar um pequeno Cristo com as minhas atitudes, com as minhas decisões, com o meu caminhar nesse mundo. Dependendo do Senhor nas minhas decisões, dependendo do Senhor, porque eu estou remindo o tempo. Talvez eu não chegue em casa hoje, Deus vai me levar para a presença dEle. Mas eu preciso estar preparado no sentido de ter uma vida de santidade para não fazer com que o Evangelho seja envergonhado, né? Principalmente nessa semana de trabalho, de afazeres, de estudo, de atividades seculares. Pense nisso, para que nós possamos, nas lutas diárias, ter vitória sobre o pecado. E o pecado não nos domine, mas o Espírito de Deus nos fortaleça de maneira poderosa para que nós possamos ser o sal na terra e a luz nesse mundo. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, Deus. São palavras duras que precisam ser manifestas, e somente aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, ó Deus, pode pronunciar palavras que são necessárias para a vida daqueles que têm sido enganados pelo pecado, têm vivido uma vida longe de Ti, achando que têm feito coisas que Te agradam, mas fazem coisas que agradam o inimigo, ó Deus. Tenha misericórdia, nossos familiares com que nos relacionamos, vizinhos, amigos, pessoas no trabalho, em nossos afazeres, que eles possam ver as verdades do Evangelho manifestas, ó Deus, através de uma vida de santidade, uma vida que mostra que não somos mais escravos do pecado, te servimos em espírito e verdade, porque nos agrada fazer, ó Deus, a Tua vontade e não a nossa vontade. Ajuda-nos, então, como igreja, a continuarmos mantendo acesa a luz do Evangelho, pregando nesse local, ó Deus, até que Tu venha nos buscar para estarmos eternamente na Tua presença. Leva-nos então com a Tua proteção, com a Tua guarda, e que possamos ser, ó Deus, encontrados fiéis no dia em que Tu vier nos buscar, te servindo em espírito e em verdade. Esse é o meu desejo, e que possa ser o desejo de cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, faz a obra em cada coração, Deus. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.